Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam, os que compravam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Queridos irmãos, queridas irmãs, caro Padre Marlon, celebramos hoje a sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, e a palavra de hoje que a Igreja nos oferece nesta liturgia é um forte convite à autenticidade da nossa fé. As leituras de hoje nos ajudam a compreender que Deus não procura aparência, mas Ele procura frutos. Não procura exterioridades vazias, mas procura um coração cheio de amor, de oração e de comunhão com Ele. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirado da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 13, o apóstolo Pedro nos recorda que o fim de todas as coisas está próximo. Pedro não quer provocar medo, mas ele desperta a vigilância espiritual.
Ele fala a uma comunidade que passava por dificuldades, perseguições, e ensina que diante das provações o cristão deve permanecer firme com 3 atitudes fundamentais: amor, hospitalidade e serviço. É muito bonito percebermos que Pedro coloca o amor acima de tudo. Acima de tudo, conservai entre vós um grande amor. E isso é profundamente próprio da espiritualidade da unidade. O amor recíproco é o lugar onde Jesus se torna presente no meio do seu povo. Quando uma comunidade aprende a acolher, servir, cuidar uns dos outros e carregar as dores dos irmãos e irmãs, ali o Espírito Santo constrói unidade. Pedro também nos lembra que cada pessoa recebeu dons de Deus. Ninguém é vazio, ninguém é inútil na igreja. Cada qualidade, cada capacidade, cada serviço é uma graça recebida para o bem comum. E por isso Pedro diz: colocai-vos a serviço uns dos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O verdadeiro cristão não guarda os dons só para si, mas ele transforma a própria vida em um dom para Deus e para os irmãos. O Salmo responsorial, Salmo 95, proclama: governai o mundo com justiça. O salmista, ele canta um Deus que vem ao encontro do seu povo e que deseja renovar toda a criação. A natureza inteira, ela exulta diante da presença do Senhor. E isso, queridos irmãos, nos recorda que o coração humano, ele só encontra paz verdadeira quando ele se deixa governar por Deus. Sem Deus, tudo se torna vazio. Com Deus, até as cruzes ganham sentido. Já o evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado do livro de São Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26, o evangelista nos apresenta 3 acontecimentos unidos entre si e que, a um primeiro momento, parece que não tem ligação nenhuma de um com o outro. Primeiro, fala sobre a figueira sem frutos. Depois fala da expulsão dos vendilhões do templo. E depois fala do ensinamento sobre a oração cheia de fé. À primeira vista parece episódios separados, mas todos falam da mesma realidade. Deus procura um coração verdadeiro. Jesus se aproxima da figueira procurando frutos, mas encontra apenas folhas. E aqui existe um ensinamento muito profundo. A figueira parece bonita por fora, cheia de aparência, mas estava estéril. Era uma imagem do povo de Israel que mantinha muitas práticas religiosas exteriores, mas tinha perdido aquilo que era essencial: o amor, a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Depois Jesus entra no templo, expulsa os vendedores. O templo, que deveria ser casa de oração, lugar de encontro com Deus, se transforma num espaço de interesses humanos. E Jesus não suporta ver a casa do Pai reduzida a um lugar de comércio e de exploração. Por isso ele afirma:
minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esses dois acontecimentos, da figueira e do templo, estão totalmente ligados. A figueira sem frutos e o templo profanado representa uma religiosidade vazia, feita apenas de aparência exterior. E Jesus mostra que o que Deus quer verdadeiramente, Deus, Ele não quer só folhas, roupagens, mas Ele quer frutos concretos, frutos de conversão, frutos de amor, frutos de santidade. E isso fala muito ao nosso coração hoje, queridos irmãos, queridas irmãs. Também nós corremos o risco de conservar uma fé apenas no que é exterior, julgar apenas pelo exterior. Aquele padre que veste batina, que está de colarinho romano, ele é mais santo do que aquele outro. Aquela pessoa que é muito piedosa, que sempre reza, que eu sempre vejo rezando na igreja, é mais santa do que a outra. Cuidado. Podemos frequentar a igreja, rezar, participar de celebrações e ao mesmo tempo conservar dentro de nós orgulho, falta de perdão, egoísmo, divisões e vaidades. Por isso, a palavra é um convite forte à purificação interior do nosso coração. Jesus continua passando hoje diante da figueira da nossa existência procurando frutos. Ele tem fome do nosso amor, tem fome de gestos concretos de misericórdia, de reconciliação, de unidade, de paciência e de acolhimento. O fruto que Deus mais deseja encontrar em cada um de nós é o amor verdadeiro. É muito bonito nós percebermos também que depois desses acontecimentos, Jesus fala da oração cheia de fé. Tudo o que pedirdes na oração, crede que já recebeste. A oração verdadeira nasce de um coração reconciliado com Deus e com os irmãos. Por isso, Jesus acrescenta imediatamente o ensinamento sobre o perdão. Quem não aprende a perdoar, fecha o coração para a graça. E aqui aparece algo de muito profundo da espiritualidade da unidade. A unidade passa pela purificação do coração. Não existe comunhão verdadeira sem perdão. Não existe comunhão verdadeira sem reconciliação e sem amor recíproco. O Espírito Santo, Ele deseja expulsar do templo do nosso coração todos os vendilhões interiores, os ressentimentos, as invejas, os julgamentos, as durezas e tudo aquilo que impede Jesus de permanecer no centro da nossa vida. E aqui, queridos irmãos, nós fazemos uma ponte com a liturgia eucarística. Neste altar, Jesus confirma vindo ao encontro do seu povo com fome e sede do nosso amor. Ele mesmo se entrega totalmente por nós e nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue para que também nós aprendamos a transformar nossa vida em dom. E a Eucaristia é o remédio que cura a esterilidade espiritual. É na Eucaristia que Cristo purifica o templo do nosso coração, que fortalece a nossa fé
e nos ensina a produzir frutos que permaneçam. Que hoje possamos pedir ao Senhor uma graça muito concreta, a graça de não sermos apenas figueiras cheias de folhas, bonita por fora, mas que sejamos fecundos no amor. Que Jesus encontre em cada um de nós frutos de santidade, de oração sincera, de unidade e de caridade concreta. E que o Espírito Santo transforme cada um de nós numa verdadeira casa de oração, onde Deus seja amado e os irmãos e irmãs sejam acolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.